dia, pessoal. Eu estou lendo aqui no livro de Gálatas 5, 16 em diante. Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da lei, da carne, veja aí, induzida, que o diabo tem direito na vida da pessoa, são conhecidas como prostituição, presta atenção, impureza, lasciva, desejo carnal, desejo desenfreado, desejo fora da vontade de Deus e do jeito errado, idolatria, tanto idolatria que é para homens, para pessoas, como a idolatria de ídolos, de imagens, esculturas, idolatria por certo vício, feitiçaria, quer dizer, magia negra, tudo que envolve macumbaria, feitiçaria, voodoo, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Você vê que todo esse meio aí, que sempre quando acontece algo desse, uma inimizade, há um planejamento, uma vingança, que é um projeto, derrubar o outro no emprego, derrubar aquilo outro, pagar com o mesmo preço o marido com a mulher com o marido, se vingar, Inveja, você vê que é inveja ao trabalho. Bebedice, quer dizer, onde tem bebida, Deus não está ali, tem um espírito imundo atrás de tudo isso. E glutonaria, quer dizer, você comeu normal, mas você comer até passar mal e ter ganância e cria aquela obesidade, cria aquela por glutonaria. Então você dominado, que gera centenas de doenças por causa disso, de tanto comer. E leva à morte, Coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, que já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora veja bem, o que Deus quer para a sua vida, que você tem que mudar, por isso que Jesus veio na terra. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria. Você vê que existe a alegria do mundo, alegria total de praia, isso, se divertir, ali, ainda que seja decente, a alegria do mundo, mas existe uma alegria que só é a alegria do reino de Deus, a alegria de quem é feliz, tem a felicidade de não ver a hora, o dia que morrer, não dá liberdade a nenhum mal, é um espírito da morte, é um sentimento de morte, depressivo, morrer, suicidar porque está perdendo, porque está isso. Não, mas a morte, ela luta, defende para que ela morrer, ela morar no reino do céu. Porque verdadeiramente a morte é o passaporte da alegria. A morte é o passaporte da alegria para quem vai morar com Deus. É o passaporte. A morte é tudo. Paulo diz lá que o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. Então a pessoa se fez o que? Nova criatura. Nós somos como em Hebreus mostra que somos peregrinos. Nós moramos é como você morar aqui no Brasil. Você está aqui no Brasil, mas você mora nos Estados Unidos. Você não vê a hora de chegar na sua pátria, na sua terra, no seu país. Então o reino de Deus é assim. A pessoa que realmente ela é uma viagem. Ela saindo daqui, ela entrou num avião, entrou num ônibus e dormiu e só vai acordar lá nos Estados Unidos, por exemplo, e ela vai acordar no reino de Deus, no paraíso, num lugar maravilhoso. Então a morte é o passaporte da alegria. Então aí está escrito aqui, porque os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então para isso que Jesus foi crucificado, para matar as paixões da carne. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns para com os outros. Então aqui você vê verdadeiramente que Deus, Ele nos mostra que jamais podemos andar na carne. Então, em outra passagem da Bíblia, Deus diz assim, que do coração do homem procede todas essas obras da carne. Então, uma vez, toda a humanidade, todo ser humano tem que experimentar, viver, é necessário essa metamorfose que Jesus veio aqui na terra mostrar, que é o novo nascimento, nascer, ser como uma criança, né? Ser como uma criança, esse novo nascimento que vai fazer você transformar. Então a pessoa que anda na carne, não adianta aquela pessoa boazinha, aquela pessoa tá ali boazinha, a pessoa querer casar com uma pessoa que é boazinha, mas ela dá fé, né? Mas ela quer casar com uma pessoa boazinha, uma pessoa direitinha, mas ela está sujeita à velha criatura, que é o necessário todo ser humano mudar, nascer de novo. Jesus pagou com a vida para vir trazer esse propósito. É claro, é entendimento. Eu lembro quando Deus me abençoou, como uma pessoa veio cuidar de mim, então ela trazia CD, até o nome dele é Leiber, né? Ele orava por mim, cuidava de mim, mesmo assim eu não entendia, mas ele trabalhou, ele colocou CD, eu ouvia muito CD, ele era fã do Catedral, né? Então mandava muito CD para mim, e ali emprestava todo o CD para mim ouvir, e isso foi ali. Até um dia que eu li um livro também de um cara que estava preso na cadeia, e foi contando aquela história que uma criança do outro lado da cerca, jovem, uma adolescente, pregou o evangelho para ele. Todo dia ele ia lá e ele pregava para ele, pregava o evangelho para ele, e ele se converteu dentro da cadeia, se tornou o maior ganhador de alma de todos os presídios, de todo o tempo. Por quê? Porque ele se converteu a Deus, e aquilo me moveu. Então eu, através das pregações que era mostrando, abrindo os olhos à idolatria, né? Se batizar como criança, né? Que não existe isso, né? O pecado, o mundo, a alegria, certo, de fato e verdade, que eu ia para a praia me divertir, e outro, alegria com pessoas do mundo, mas não tinha a verdadeira alegria, a alegria do céu, a alegria do novo nascimento, a alegria de estar no reino de Deus, a alegria do entendimento, a alegria do propósito de Jesus derramar todo o sangue dele aqui na cruz do Calvário, dele experimentar para que nós possamos hoje praticar o que ele praticou. Jesus veio, se humilhou diante de Deus, ele vivia em oração, vigiava. Jesus venceu as tentações, nós temos que vencer. Jesus se batizou nas águas, Jesus se batizou com o Espírito Santo, o que é uma transformação, para que o homem venha experimentar. Ele praticou, ele fez as obras, lavou os pés dos apóstolos, ele ensinava, ele curava, ele desejava o bem, amava um ao outro, amou até a morte, orava sempre pelos outros. Jesus intercedia sempre, Jesus praticou a bondade, Jesus mostrou a bondade, mostrou o poder, ensinou, foi o exemplo para nós seguirmos tudo que ele fez, nós fazermos também, né? E ele passou pelos sentimentos para mostrar o caminho de você vencer o espírito, vencer o mal, vencer o pensamento de depressão, vencer a miséria, você ter o poder, usar a fé, o poder da fé, de você não ser incrédulo. Ele manifestou, tomou atitude, parou o vento, parou o mar, andou. Então ele, né, para a gente chegar a um tanto, né, para vencer. Então o exemplo de Jesus, o padrão de Jesus é o que devemos seguir. Ele falou: olhe para mim, fique com os olhos fixos, eu sou o autor e consumador da fé, então siga, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então eu sei o que está lá, eu sei o que está do outro lado, então eu vou te explicar. Então eu sei, fica quieto, ouve o que eu estou falando e aprende comigo, guerreia, luta contra o diabo, rejeita o diabo,
parta para cima, creia, insista na sua vida espiritual, acima de tudo. Uma vez ela fortalecido na vida espiritual, né? Você vai o que? Você começa a vencer as situações, começa a compreender por que tá difícil aquilo ali, porque, né? Tem um natural, né? Uma dificuldade natural que você tem que insistir, e tem a dificuldade espiritual que está por trás daquele problema no casamento, tem a traição, aqueles vícios, essa desastre, essa violência, o que está por trás de tudo isso, o que está por trás de tudo isso, que mente diabólica, essas ideias, essas religiões, um monte de coisa. Um dia eu decidi, poxa vida, eu obedeço religiões de pais ou de pessoas, ideias, né? Ou mesmo continuar sempre só querendo a mente das ideias do mundo, né? Dos estudos, de tudo, um monte de religiões, ou a palavra de Deus, né? Então você tem que decidir. Então eu decidi o que? A palavra de Deus é tudo. Quem é? A Bíblia o que é? É a palavra de Deus. Então eu tenho que dar ouvido a alguém? Eu tenho que dar mais atenção ao que? A alguém? A palavra de Deus. Então o que é? E começar a ver o que eu tenho que fazer. Jesus mandou fazer assim, mandou confessar os pecados, mandou você dobrar o joelho, mandou você se humilhar, mandou você pedir perdão, saber que você compreender que você é a natureza de Adão e Eva, e você tem que sair dessa natureza, todo ser humano tem que sair, então você tem que sair, você já está preso por isso daí, independente de não ter feito mal, não ter feito nada, você já está preso nessa natureza, a natureza de Adão e Eva. Então você tem que fazer o quê? Tem que confessar os pecados, se humilhar, pedir perdão e aceitar Jesus como seu único e legítimo Salvador, negar tudo que essas obras da carne. Deus me limpa o que você fez, o que você deixou de fazer, o seu pensamento, né? Ele falou que não herdarão o reino do céu tais pessoas que praticam tais coisas. Então você começar a sua caminhada com Deus, aprender a crescer, a desenvolver, aprender a mente de Deus, largar o domínio do vício, da bebida, de tudo o caminho errado, e você começar a compreender quais são as suas batalhas. O que Jesus fez? Ele viveu uma vida de oração, ter comunhão com o Pai, ele negou tudo que é perverso, venceu as tentações e começou a conquistar, ter o poder da conquista, não a conquista ter poder sobre você, de tirar você da presença de Deus, casamento, pessoa, desejo por uma pessoa, desejo por dinheiro, te dominar ou conquistar, né? Nem a pobreza e nem a riqueza te dominar. Quer dizer, nem você ficar sozinho e nem você ter uma pessoa ou ter várias pessoas que dominem e tomem a sua vida espiritual. Você conquistar na sua saúde e também não deixar você estando forte, estando livre, e usar disso, de você no perfeito, na força da saúde, e você abandonar Deus por isso, né? E você esperar com um grande poder a morte. A morte é a alegria. A morte é o passaporte da alegria. Quando Deus te levar, existe o diabo aí levando o espírito da morte, levando um monte de gente com acidente, com desastre, desgraça, destruição. Então, existe Deus te levar. Então você sempre vai combater o inferno, combater a morte, não aceitar a doença, a enfermidade, aquilo outro, tudo que vier contra você, querer te destruir, tomar posse de você, te corromper moralmente, né? Te corromper nos pensamentos, no entendimento, né? E o que você fazer? Você usar de tudo isso, usar do poder de Deus, usar dessas condições, desse atrativo que Jesus veio trazer, de experimentarmos, andar na vontade dele, seguir ele, ser semelhante. Nós temos que segui-lo, cópia, nós temos que ser cópia. Nós não temos o poder da santidade, de perfeição. Perfeição é Ele que quer que você inicie tudo, se humilhando, pedindo e mudando, transformando, para que nós vá para a perfeição. Porque saiba para você, o passaporte, a morte é o passaporte da alegria, a verdadeira alegria. Então andar em espírito e largar as obras da morte, as obras do mundo, e só isso é através de João 3, nascer de novo. Então a morte é o passaporte da alegria.